Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Mariana sempre foi uma mulher independente e determinada, com uma carreira promissora como designer gráfica e sonhos de construir uma família amorosa. Aos 28 anos, vivia em um pequeno, mas acolhedor apartamento no centro da cidade. Ela gostava da rotina tranquila que havia construído para si mesma, os dias de trabalho entre projetos criativos, as noites de leitura com uma taça de vinho e os fins de semana passeando por exposições de arte. Contudo, no fundo, sentia que algo estava faltando, um companheiro para compartilhar as alegrias e os desafios da vida. Foi em uma noite fria de inverno, durante uma festa de colegas de trabalho, que Mariana conheceu Samuel. Ele era um homem de presença marcante, com um sorriso fácil e um olhar que parecia enxergar além das aparências. Samuel, advogado de uma renomada empresa, tinha uma segurança em si mesmo que o tornava ainda mais atraente. Eles conversaram durante horas naquela noite, rindo e descobrindo interesses em comum do amor por viagens até a paixão por música clássica. Mariana, que sempre foi cautelosa em abrir seu coração, sentiu algo diferente naquele encontro. Havia uma conexão inegável entre eles, algo que parecia desafiar sua tendência a manter as pessoas à distância. Os encontros seguintes foram naturais e cheios de encantamento. Samuel se mostrou atencioso e carinhoso, fazendo Mariana se sentir especial como nunca antes. Ele era um verdadeiro cavalheiro, planejando jantares românticos, trazendo flores inesperadamente e sempre interessado no que ela tinha a dizer. Mariana, que antes acreditava que seu coração era difícil de conquistar, começou a se ver completamente envolvida por aquele homem. Cada momento ao lado dele parecia mágico, e, sem perceber, ela se deixou levar pela ideia de um futuro ao seu lado. Com o passar dos meses, o relacionamento deles se fortaleceu, e Samuel, em uma noite estrelada durante uma viagem à praia, ajoelhou-se diante de Mariana e a pediu em casamento. O cenário era perfeito, a brisa do mar, as ondas suaves quebrando na areia e o brilho das estrelas refletindo nos olhos emocionados de Mariana. Ela aceitou sem hesitação, tomada pela certeza de que aquele homem era sua alma gêmea. Naquele momento, ela acreditava ter encontrado o que sempre buscou, um amor verdadeiro e uma vida de felicidade ao lado de alguém que parecia ser perfeito para ela. Pouco tempo depois, começaram os preparativos para o casamento. Entre a escolha do vestido, a organização da cerimônia e a busca pelo lugar perfeito para a lua de mel, Samuel sugeriu que Mariana conhecesse sua mãe, Dona Gertrudes. Ele falava dela com admiração, descrevendo-a como uma mulher forte, que dedicou a vida à família e que, segundo ele, sempre foi seu maior exemplo. Mariana, embora um pouco nervosa, estava ansiosa para conhecer a mulher que tinha criado o homem pelo qual se apaixonara perdidamente. O encontro foi marcado em um almoço de domingo, na casa onde Samuel cresceu, uma bela residência nos subúrbios da cidade. Mariana, ao atravessar o portão de ferro trabalhado, sentiu uma leve tensão no ar. A casa era grande, de arquitetura clássica, cercada por um jardim meticulosamente cuidado, que refletia a disciplina e o gosto refinado de Dona Gertrudes. Ao entrar na casa, Mariana foi recebida com um sorriso polido e um olhar analítico. Dona Gertrudes era uma mulher de meia idade, elegante e de postura impecável, com olhos que pareciam julgar cada detalhe de Mariana. Durante o almoço, Mariana notou que Gertrudes mantinha uma conversa agradável, porém distante, como se estivesse constantemente avaliando a futura nora. A crítica sutil estava presente em pequenos comentários, um elogio ao vestido de Mariana que logo se transformava em uma sugestão de algo mais apropriado para ocasiões formais, ou um leve questionamento sobre sua carreira, seguido de uma comparação com as escolhas de vida de outras mulheres da família. Embora não houvesse hostilidade aberta, Mariana sentiu a tensão crescente. Era claro que Dona Gertrudes tinha expectativas muito altas para o futuro de seu filho único, e qualquer mulher que entrasse em sua vida teria que passar por um exame rigoroso. Apesar dessas impressões, Mariana se manteve otimista. Ela acreditava que, com o tempo, poderia conquistar a confiança e o respeito de Dona Gertrudes. Samuel, por sua vez, parecia alheio às dinâmicas sutis entre as duas mulheres, encantado por vê-las juntas. Ele segurava a mão de Mariana com ternura, como se quisesse garantir que tudo estava bem, e isso bastava para que ela continuasse a acreditar no amor que os unia. O casamento estava cada vez mais próximo, e Mariana estava determinada a fazer com que essa união fosse um sucesso, independentemente das dificuldades que pudesse enfrentar no caminho. O sol brilhava intensamente no dia em que Mariana se mudou para a casa de Samuel, uma bela propriedade na periferia da cidade.
O ar estava impregnado de promessas e expectativas, mas logo ao cruzar o limiar da casa, Mariana sentiu um frio na espinha que parecia contrariar o calor do dia. A casa, grande e imponente, tinha uma aura de rigidez, quase como se cada parede guardasse segredos sussurrados ao longo dos anos. Dona Gertrudes, a matriarca da família, estava à espera na entrada, com um sorriso que não chegava aos olhos. Nas primeiras semanas, Mariana dedicou-se a organizar sua nova vida. Entre os cuidados com a casa e o novo emprego, ela se esforçava para agradar Samuel e sua mãe. Gertrudes, embora nunca fosse abertamente rude, tinha um jeito peculiar de fazer Mariana se sentir insuficiente. Comentários sutis, como essa receita é boa, mas a que eu fazia para Samuel era a preferida dele, ou, você deve estar cansada, mas uma boa esposa sempre encontra energia para cuidar da casa, eram ditos com uma doçura que escondia a crítica. Samuel, por sua vez, parecia não perceber as farpas envenenadas que a mãe lançava, ou talvez preferisse ignorá-las. A pressão começou a se intensificar quando, durante um jantar familiar, Gertrudes mencionou, com uma falsa inocência, o quanto estava ansiosa para ter netos. A casa precisa do som de crianças correndo pelos corredores. É a alegria que falta por aqui, disse ela, olhando diretamente para Mariana, que apenas sorriu, tentando esconder o desconforto que sentia. Samuel, captando o olhar da mãe, pegou na mão de Mariana, apertando-a levemente, como se estivesse lhe transmitindo uma mensagem silenciosa de urgência. As semanas se transformaram em meses, e a ausência de boas notícias sobre uma gravidez começou a pesar. Gertrudes começou a insinuar que Mariana talvez estivesse esperando o momento perfeito ou não estivesse priorizando a coisa certa, sempre em um tom que misturava preocupação com uma pontada de reprovação. Mariana sentia-se cada vez mais pressionada e confusa. Ela e Samuel haviam tentado engravidar, mas cada mês que passava sem sucesso fazia a sombra da dúvida crescer entre eles. Samuel, que antes era afetuoso e compreensivo, começou a mudar. A cada resultado negativo, ele se tornava mais distante e irritadiço. Os sorrisos eram substituídos por suspiros de frustração, e o toque carinhoso por uma frieza crescente. Talvez devêssemos procurar um médico, sugeriu Mariana certa vez, tentando trazer a possibilidade de que o problema pudesse não ser dela. Mas Samuel, com os olhos fixos no chão, apenas murmurou depois vemos isso, como se a ideia o incomodasse profundamente. Enquanto isso, Gertrude se mostrava cada vez mais impaciente. Uma tarde, enquanto ajudava Mariana a dobrar roupas, ela deixou escapar, Samuel sempre quis uma grande família. Uma casa cheia de filhos é o sonho de qualquer homem. Às vezes me pergunto se ele fez a escolha certa. Mariana sentiu o sangue gelar. A frase, dita com tanta casualidade, cortou mais fundo do que qualquer insulto direto. Era como se a mãe de Samuel estivesse plantando uma semente de dúvida, não apenas na mente de Mariana, mas também na do próprio filho. As noites começaram a se tornar solitárias. Samuel, que antes a abraçava até adormecer, agora se virava para o lado oposto da cama, mantendo uma distância silenciosa que doía mais do que qualquer palavra dita. Mariana, em sua solidão, começou a questionar seu próprio valor. As palavras de Gertrudes ecoavam em sua mente. Será que ele fez a escolha certa? O medo de estar falhando, não apenas como esposa, mas como mulher, começou a corroer sua autoestima. Uma noite, após mais uma tentativa frustrada de se conectarem, Samuel soltou um suspiro exasperado e saiu do quarto, deixando Mariana sozinha com suas lágrimas. Ela sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia encontrar forças para confrontar o problema diretamente. A pressão para engravidar havia se tornado insuportável, e Mariana se via presa em uma rede de expectativas que não sabia como romper. Enquanto olhava para o teto, com os olhos marejados, ela percebeu que a casa que antes parecia cheia de promessas agora era uma prisão de sonhos desfeitos e silêncios opressivos. O que mais a incomodava, porém, era o crescente sentimento de que a culpa estava sendo jogada exclusivamente em seus ombros. Mariana sentia que a mulher que havia sido outrora, confiante, alegre, cheia de vida, estava desaparecendo sob o peso das expectativas que nunca pedira para carregar. E assim, enquanto Samuel se afastava mais e mais, e Gertrudes apertava as garras de seu julgamento, Mariana sabia que algo precisaria mudar antes que ela perdesse completamente o controle sobre sua própria vida. As semanas após o casamento de Mariana e Samuel passavam em um ritmo tranquilo, mas logo a calma deu lugar a um silêncio inquietante.
O que antes era uma casa cheia de risos e promessas, agora parecia carregada por uma nuvem invisível de expectativas não atendidas. Cada refeição compartilhada, cada conversa aparentemente casual, trazia subentendidos que Mariana não podia ignorar. Dona Gertrudes, a mãe de Samuel, tornava-se cada vez mais presente em suas vidas, sempre com uma sugestão disfarçada ou um comentário velado sobre a importância de uma família completa. Mariana, querida, você já pensou em consultar um especialista? Afinal, nunca é cedo demais para garantir que tudo está em ordem para quando os bebês começarem a chegar. A princípio, Mariana tentava relevar. Sabia que Gertrudes era uma mulher de opiniões fortes e que sua obsessão por netos era um reflexo da geração dela. No entanto, com o passar do tempo, as palavras de Gertrudes começaram a se enraizar, e a pressão tornou-se insuportável. Samuel, que outrora era seu refúgio e segurança, começou a se transformar diante dos olhos de Mariana. Ele, que sempre fora atencioso e amoroso, passou a demonstrar sinais de frustração e irritação cada vez mais frequentes. A questão da gravidez, que antes era um desejo compartilhado, tornou-se uma obsessão. Samuel começou a evitar o assunto quando estavam a sós, mas a tensão em seus gestos e olhares era impossível de ignorar. Talvez devêssemos mesmo procurar ajuda, disse ele uma noite, o tom mais frio do que o habitual. Mariana sentiu um arrepio, como se um abismo se abrisse entre eles. Ajuda? Samuel, estamos tentando há poucos meses. Isso não é algo que se resolve com pressa. Ela tentou manter a calma, mas percebeu a expressão tensa no rosto dele. Eu sei, Mariana. Mas minha mãe está preocupada. Você sabe como ela é. E bem, se há algo de errado, é melhor sabermos logo. O que Samuel não disse em voz alta, mas estava claro no ar pesado entre eles, era a culpa que ele começava a atribuir silenciosamente a ela. Mariana sentiu a injustiça do peso que começava a carregar, mas não disse nada. Ela amava Samuel e queria manter a paz. Dias se transformaram em semanas, e as sugestões de Gertrudes tornaram-se exigências. As visitas da sogra, antes ocasionais, tornaram-se constantes, e cada uma delas deixava Mariana mais desgastada. Samuel, por sua vez, começou a evitar os longos diálogos que costumavam ter, substituindo-os por silêncios desconfortáveis e desculpas para sair de casa. Mariana sentia-se cada vez mais isolada. A culpa que Samuel e Gertrude jogavam sobre seus ombros começou a pesar como uma rocha. Ela começou a questionar-se, imaginando se talvez houvesse algo de errado com ela. E se Samuel estiver certo? E se Gertrudes estiver certa? E se o problema for realmente meu? Pensava em noites solitárias. Finalmente, depois de uma discussão especialmente amarga, Mariana tomou a difícil decisão de fazer os exames que Samuel e Gertrudes tanto sugeriam. No fundo, ela sabia que estava saudável, mas o constante martelar das palavras de sua sogra e do marido plantaram sementes de dúvida em sua mente. O dia dos exames foi sombrio. Mariana entrou na clínica sozinha, sem o apoio de Samuel, que havia se desculpado com o trabalho para não acompanhá-la. Sentada na sala de espera, sentiu um frio na barriga, não por medo do resultado, mas pela tristeza de estar passando por isso sozinha. Onde está o homem com quem me casei? Ela se perguntou, a dor e a desilusão brotando em seu coração. Os exames foram feitos em silêncio, cada etapa reforçando o sentimento de solidão que Mariana carregava. Quando tudo acabou, ela saiu da clínica com um peso enorme em seus ombros, mas também com uma determinação silenciosa. Ela sabia que, independentemente dos resultados, as coisas precisavam mudar. A verdade, qualquer que fosse, precisava ser enfrentada, e não havia mais espaço para as culpas infundadas que Samuel e Gertrudes lhe impunham. Quando finalmente chegou em casa, Samuel estava lá, mas o distanciamento entre eles era palpável. Ele perguntou casualmente como havia sido, mas Mariana não tinha forças para dar muitos detalhes. Os resultados virão em alguns dias, disse ela, tentando manter a voz firme. Samuel apenas acenou, mais preocupado em não encarar o peso das palavras. Naquela noite, Mariana deitou-se ao lado de um homem que, embora fisicamente presente, parecia estar a milhas de distância. Ela olhou para o teto escuro, sentindo-se perdida em uma vida que, pouco tempo atrás, era cheia de amor e esperança. As lágrimas vieram silenciosamente, uma mistura de medo, dor e um profundo sentimento de injustiça. Ela sabia que os dias à frente trariam a verdade à tona, mas a que custo?
O abismo entre ela e Samuel parecia insuperável, e Mariana começou a se perguntar se algum dia voltariam a ser o que um dia foram. Mariana segurava o envelope com os resultados dos exames médicos nas mãos trêmulas, o coração batendo descompassado no peito. Sentada na mesa da cozinha, o sol da tarde filtrava-se pelas cortinas, lançando sombras difusas no chão. Ela hesitou por um momento antes de abrir o envelope, como se já soubesse que o conteúdo mudaria para sempre o rumo de sua vida. Quando finalmente rasgou o lacre, as palavras pareceram saltar do papel. Tudo estava normal com sua saúde. Ela era perfeitamente capaz de conceber um filho. A revelação a atingiu como um golpe, mas junto com o alívio imediato veio uma onda de confusão e raiva. Se ela não era o problema, então por que Samuel, seu próprio marido, a culpava? Por que ele permitiu que sua mãe, Dona Gertrudes, a humilhasse e a fizesse sentir-se insuficiente? Mariana se levantou abruptamente, o som da cadeira arrastando-se pelo chão ecoando pela casa vazia. Seus pensamentos corriam como um redemoinho. Havia algo mais ali, algo que Samuel estava escondendo. Quando Samuel chegou em casa naquela noite, exausto após mais um longo dia de trabalho, ele encontrou Mariana esperando por ele na sala de estar. Havia uma tensão palpável no ar, algo que ele não podia ignorar. O silêncio que seguiu-se ao seu cumprimento era ensurdecedor, e ele sabia, de imediato, que algo estava errado. Mariana não o esperou relaxar, ela não podia mais adiar aquele momento. Com os exames na mão, ela se aproximou de Samuel, o olhar fixo no dele, exigindo uma verdade que ele havia mantido oculta por tempo demais. Samuel, preciso que você me explique isso, ela disse, entregando-lhe o papel. Sua voz era calma, mas havia uma firmeza nela que Samuel não estava acostumado a ouvir. Ele pegou o papel com hesitação, lendo os resultados em silêncio, enquanto o peso da situação se abatia sobre seus ombros. O que você quer que eu diga, Mariana? Ele murmurou, tentando ganhar tempo, mas Mariana não estava disposta a deixar que ele escapasse facilmente. Eu quero a verdade, Samuel. Quero saber por que você me fez acreditar que o problema era comigo, por que você me deixou ser humilhada pela sua mãe, quando tudo isso era culpa sua. A dor em sua voz era evidente, mas havia algo mais, uma força recém-descoberta que não podia mais ser ignorada. Samuel hesitou, suas mãos tremendo levemente. Ele sabia que não havia mais como esconder a verdade, e a vergonha que carregava há tanto tempo finalmente se tornou insuportável. Eu sou infértil, Mariana, ele confessou, a voz rouca de emoção. Eu descobri antes mesmo de nos casarmos, mas eu não consegui te contar. Eu pensei que se mantivesse isso em segredo, tudo ficaria bem. Eu não queria te perder. Mariana recuou um passo, processando o que acabará de ouvir. As palavras de Samuel ressoavam em sua mente, cada uma como uma lâmina cortante. Ele sabia o tempo todo, e ainda assim permitiu que ela fosse tratada como se fosse a culpada. Ela tentou segurar as lágrimas que ameaçavam cair, mas era impossível. A dor da traição era profunda demais. Você me deixou passar por tudo isso, sozinha, sua voz falhou, carregada de incredulidade. Você deixou que a sua mãe me destruísse, enquanto você ficava em silêncio, me deixando carregar um fardo que nunca foi meu? Samuel estava diante dela, impotente e vulnerável, as palavras escapando-lhe. Eu estava com medo, Mariana. Medo de que, se você soubesse, me deixaria. Eu já tinha perdido tanto, e não podia suportar perder você também. O silêncio que se seguiu era pesado. Mariana sentia o peso da decisão que agora recaía sobre ela. A verdade, tão dolorosamente revelada, era uma faca de dois gumes, trazia clareza, mas também a forçava a encarar a profundidade da decepção e do egoísmo de Samuel. Ele a colocou em uma posição impossível, escolhendo proteger seu próprio orgulho ao invés do bem-estar dela. Você não confia em mim o suficiente para me contar a verdade, Samuel. Você preferiu viver uma mentira, e me arrastar junto com você. Ela respirou fundo, o peito apertado com a intensidade das emoções. Eu não posso mais fazer isso. Não posso mais viver assim. Samuel deu um passo em sua direção, desesperado. Mariana, por favor, nós podemos superar isso. Eu te amo, e eu sei que errei, mas podemos começar de novo. Eu farei qualquer coisa para consertar isso. Mas Mariana já havia tomado sua decisão. Não, Samuel. Não depois de tudo isso. Você quebrou algo entre nós que não pode ser reparado com palavras. Eu preciso de tempo, de espaço.
e você precisa encarar as consequências das suas escolhas. Ela deixou Samuel ali, sozinho na sala, com as palavras de sua confissão ainda pairando no ar como uma sombra pesada. Quando subiu as escadas em direção ao quarto, ela sabia que nada seria como antes. A verdade havia vindo à tona, e com ela, a dolorosa decisão de se libertar das mentiras que a aprisionavam. Mariana caminhava pelos corredores da grande casa, sentindo o frio do mármore sob seus pés descalços. Cada passo ecoava, ressoando como os batimentos de seu coração, que pulsava com um misto de determinação e medo. Ela sabia que não poderia mais suportar as injustiças e humilhações que vinha suportando há meses, desde que o casamento, outrora promissor, começou a desmoronar sob o peso das mentiras e manipulações. A verdade, finalmente revelada, queimava em sua garganta como uma chama que ela não podia mais conter. No final do corredor, a luz fraca da tarde iluminava a sala onde Dona Gertrudes estava sentada, sua figura rígida, como sempre, envolta em uma aura de autoridade inabalável. A velha mulher folheava uma revista, mas levantou os olhos quando percebeu a aproximação de Mariana. Seus olhos, frios como gelo, lançaram um olhar avaliativo sobre a nora, e uma leve sombra de desdém cruzou seu rosto. Mariana, é bom que tenha vindo. Precisamos conversar sobre suas obrigações como esposa do meu filho. Acho que é hora de você parar de se esconder atrás de desculpas e encarar a verdade. A infertilidade deve ser tratada, e Samuel não pode esperar para sempre. Ele merece ter uma família, netos, como qualquer homem decente. Mariana engoliu em seco, sentindo a bile subir pela garganta. As palavras de Gertrudes eram afiadas como lâminas, cortando fundo, mas desta vez ela estava pronta. Não era mais a jovem tímida que se casou com Samuel, cheia de sonhos e esperanças, agora, estava endurecida pela dor, pronta para enfrentar a fera diante dela. Dona Gertrudes, começou Mariana, sua voz trêmula, mas resoluta. Eu concordo que Samuel merece a verdade. Todos nós merecemos. E é exatamente por isso que estou aqui. Há algo que preciso dizer, algo que Samuel escondeu de você, e de mim também. Gertrudes inclinou-se ligeiramente para a frente, seus olhos se estreitando com curiosidade e um toque de suspeita. O que você está insinuando, menina? Se é mais uma de suas desculpas patéticas, não tenho paciência para ouvir. Mariana respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. O problema de não termos filhos, não sou eu, Dona Gertrudes. Não sou eu a estéril. Eu fiz todos os exames, consultei os melhores médicos. E todos eles confirmaram que eu sou perfeitamente saudável, capaz de engravidar. A verdade é que Samuel é infértil. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. O tempo parecia ter parado, e Mariana pôde ver a incredulidade tomar conta do rosto de Gertrudes. A mulher piscou, como se as palavras de Mariana fossem incompreensíveis, como se ela estivesse tentando decifrar um enigma impossível. Você está mentindo, resmungou Gertrudes, a voz baixa e cheia de veneno. Samuel nunca me esconderia algo assim. Ele é um homem forte, saudável. Ele escondeu porque estava com medo, interrompeu Mariana, sua voz se elevando com a força de sua convicção. Medo de você, medo de como reagiria. Samuel sabia que você jamais aceitaria essa verdade, então preferiu me culpar, me fazer sentir como se eu fosse a responsável por sua incapacidade. Mas não vou mais aceitar isso. Não vou mais carregar essa culpa que não é minha. Gertrude se levantou, a revista caindo de suas mãos para o chão. Seus olhos faiscavam de raiva, e Mariana pôde ver que a verdade estava começando a penetrar, rompendo a barreira da negação. A velha mulher deu um passo em direção a Mariana, a fúria deformando seu rosto outrora altivo. Você ousa acusar meu filho disso? Ousa vir aqui, na minha casa, e tentar me envergonhar com essas mentiras? Samuel sempre foi um bom marido, e você não é nada além de uma ingrata, tentando destruir minha família com suas calúnias. Mariana sentiu as lágrimas ameaçarem, mas as conteve. Ela não podia fraquejar agora, não diante dessa mulher que passara tanto tempo a menosprezando. Não são mentiras, Dona Gertrudes. São fatos. E se continuar a viver na ilusão, continuará a prejudicar não só a mim, mas ao próprio Samuel. Ele precisa de ajuda, precisa aceitar a realidade para que possamos seguir em frente, mas, honestamente, eu não sei se ainda quero seguir ao lado dele. Depois de tudo isso, depois de todas as mentiras e humilhações, eu estou cansada. Por um momento,
Gertrudes não respondeu. Ela ficou ali, imóvel, os olhos fixos em Mariana, como se estivesse tentando encontrar alguma falha na armadura da nora, alguma fraqueza que pudesse explorar. Mas não havia mais fraquezas. Mariana se levantou, mais forte do que nunca. Finalmente, a velha mulher soltou um suspiro pesado, cheio de uma amargura profunda. Você acha que pode simplesmente virar as costas e sair dessa situação como se nada tivesse acontecido? Acha que pode me desafiar e sair ilesa? Eu não vou permitir que você destrua minha família. Mariana, sentindo uma onda de calma tomar conta de si, deu um passo para trás, como se estivesse se despedindo de toda aquela toxicidade. Eu não vou destruir sua família, Dona Gertrudes. Eu vou me libertar dela. Com essas palavras, Mariana se virou e começou a caminhar em direção à porta, deixando para trás uma mulher perdida na própria amargura e um casamento que, aos poucos, a estava matando. Ela sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se livre, como se tivesse finalmente cortado as correntes que a mantinham presa a uma vida de mentiras e manipulações. Naquele momento, enquanto fechava a porta atrás de si, Mariana sabia que havia tomado a decisão certa. Ela não permitiria mais que ninguém, nem mesmo Samuel e Gertrudes, controlasse sua vida. Agora, ela estava no comando de seu destino. O sol nascente derramava uma luz suave pela janela do quarto de Mariana, enchendo o ambiente com um brilho dourado. Aquele era o primeiro amanhecer em muito tempo que ela não sentia o peso de uma angústia esmagadora. A mala estava pronta, encostada na porta, uma pequena bagagem que continha o essencial para sua nova vida. Era um contraste gritante com a carga emocional que havia carregado por tanto tempo, um fardo invisível que agora, finalmente, havia decidido deixar para trás. Mariana olhou ao redor do quarto onde tantas lágrimas haviam sido derramadas, onde o amor que um dia havia jurado eterno se transformara em uma prisão. O espaço que antes parecia acolhedor, agora parecia frio e desprovido de vida. O cheiro familiar de Samuel ainda pairava no ar, mas dessa vez não lhe trouxe conforto, apenas uma lembrança agridoce do que poderia ter sido. Com um suspiro profundo, ela se dirigiu à sala, onde Samuel estava sentado no sofá, as mãos entrelaçadas e os olhos perdidos. Ele sabia que aquele momento chegaria, mas a realidade parecia mais dura do que qualquer coisa que pudesse ter imaginado. Quando seus olhos se encontraram, houve um silêncio pesado, cheio de palavras não ditas e sentimentos não resolvidos. Mariana! Samuel começou, sua voz rouca, quase implorando. Eu sei que não posso mudar o que aconteceu, mas podemos tentar de novo. Mariana o olhou, sentindo uma mistura de tristeza e compaixão. Havia uma época em que aquelas palavras teriam feito seu coração acelerar, mas agora, tudo o que sentia era uma profunda exaustão. Ela havia dado tudo de si para aquele casamento, e agora entendia que não havia mais nada a ser dado. Samuel, não podemos mais continuar assim, ela disse suavemente, mas com firmeza. Eu passei tanto tempo tentando ser a esposa perfeita, tentando atender às expectativas que você e sua mãe colocaram sobre mim. Mas no processo, eu me perdi. Eu me culpei, me questionei, me diminuí, e tudo por algo que nunca foi culpa minha. Samuel abaixou a cabeça, as palavras dela ecoando em sua mente. Ele sabia que havia falhado, sabia que as mentiras e a manipulação haviam destruído o que eles poderiam ter tido. Mas admitir isso era um golpe devastador em seu orgulho. Eu só queria que minha mãe fosse feliz, que tivesse os netos que tanto desejava. Ele murmurou, quase como se falasse consigo mesmo. Mas a que custo, Samuel? Mariana respondeu, sua voz agora carregada de emoção. Nós dois fomos infelizes por tanto tempo. E sua mãe, ela nunca me aceitou de verdade. Eu nunca fui suficiente para ela, e mesmo assim, eu tentei. Mas a verdade é que eu não posso mais viver em função das expectativas dos outros. Eu mereço ser feliz, e você também. O silêncio recaiu sobre eles novamente, pesado e inevitável. Samuel sabia que não havia mais o que dizer. Ele tinha medo do futuro sem ela, mas também sabia, no fundo, que ela estava certa. Mariana precisava partir para se redescobrir, para se curar de tudo o que havia acontecido. Com um último olhar, Mariana pegou sua mala e caminhou até a porta. Ela parou por um momento, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Ao abrir a porta, foi como se uma lufada de ar fresco invadisse seu ser, dissipando os últimos resquícios da opressão que havia sentido por tanto tempo. Eu desejo que você encontre a felicidade, Samuel.
De verdade, ela disse, virando-se uma última vez antes de sair. Quando a porta se fechou atrás dela, Samuel sentiu uma estranha mistura de alívio e desespero. Ele sabia que, embora fosse doloroso, aquilo era o certo. Mariana merecia seguir em frente. Do lado de fora, Mariana respirou fundo, sentindo o ar fresco da manhã em seu rosto. O mundo parecia mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Cada passo que dava a afastava mais daquela vida que ela havia deixado para trás, e com cada passo, ela sentia um pouco mais de sua força e autonomia retornarem. Mariana sabia que o caminho à frente não seria fácil. Reconstruir sua vida, encontrar um novo lugar no mundo sem a sombra de Samuel e Gertrudes, seria um desafio. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia pronta para enfrentar qualquer coisa. Ela sabia que essa jornada seria sobre redescobrir quem realmente era, longe das pressões e das expectativas que haviam sufocado sua essência. Ela entrou em seu novo apartamento, um espaço pequeno, mas acolhedor, que ela poderia chamar de seu. Ali, Mariana se permitiu sentir tudo o que vinha segurando. As lágrimas vieram, mas dessa vez não eram de dor, e sim de libertação. Ela chorou por tudo o que havia perdido, mas também por tudo o que havia ganhado, a liberdade de ser ela mesma. Ao se levantar e olhar pela janela, Mariana viu o sol brilhando alto no céu, e naquele momento, soube que, embora a jornada tivesse sido difícil, o futuro estava repleto de promessas. Ela estava pronta para recomeçar, e dessa vez, seria nos seus próprios termos. A vida que a esperava era uma tela em branco, pronta para ser pintada com as cores que ela escolhesse. E assim, com um sorriso nos lábios e o coração leve, Mariana deu o primeiro passo em direção ao seu novo começo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!